Notícia urgente e importante que deve ter atualizações. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, proibiu jogos na capital do estado do Rio de Janeiro. Com isso, o Campeonato Carioca pode seguir por dois caminhos: ou a paralisação ou uma tentativa de ida para uma outra cidade. Vamos falar disso daqui. Esse daqui é o Giro de Notícias Plantão, até com aquela vinheta do Giro Plantão antiga, né? Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e passa lá passa no aplicativo OneFootball. Por lá, você vai ter todas as atualizações em tempo real sobre essa questão toda de Campeonato Carioca. Aqui no Raiz Tricolor, a gente com certeza vai acompanhar o caso, vai fazer vídeos e etc. Mas é óbvio que é interessante, se às vezes não tem tempo para parar, assistir um vídeo, não pode ouvir, você ter o OneFootball instalado. Clica na descrição para você ficar antenado sobre tudo isso e vamos embora falar sobre essa notícia. A notícia saiu agora, na verdade foi numa live do Eduardo Paes, né, numa live no canal da Prefeitura do Rio, e ainda está sendo muito repercutida, deve ter atualizações. Mas basicamente para trazer a informação completa logo de início. Eduardo Paes proibiu jogos, junto até com o prefeito de Niterói, né? Estava anunciando uma série de restrições e etc. para as cidades e etc. E no fim das contas, foi perguntado se a realização de jogos do Campeonato Carioca estava liberada. Lembrando, o período dessa restrição toda que Eduardo Paes e o prefeito de Niterói estão colocando é no período em que o governo do Rio de Janeiro anunciou como... É uma merda falar isso, eu não acho certo usar esse termo, mas como super feriado, uma pausa de 10 dias, que deveria ser justamente para as pessoas ficarem em casa se cuidando e cumprindo isolamento social. Esse período vai do dia 26 de março, sexta-feira, até o dia 4 de abril, que é um domingo. Ou seja, ficaria ele cerca de... São 10 dias, né? Uma semana e meia com o Campeonato Carioca paralisado. E aí ele foi perguntado sobre isso, se o Campeonato Carioca estava incluído dentro das restrições que a cidade do Rio vai colocar, e a cidade de Niterói, aí são prefeitos, não é o governador, e ele falou o seguinte: na cidade do Rio não vai poder ter jogos. E no Caio Martins, em Niterói, também não. Caio Martins já estava praticamente sem ser utilizado, não seria nem colocado, acredito eu, como algo possível. Porém, a gente agora olha para o regulamento do Carioca, que tem no regulamento aviso e um artigo dizendo claramente que se o Carioca não puder ser realizado nos estádios normais na cidade do Rio de Janeiro por motivo sanitário, por motivo de proibição e etc., poderá ser disputado em outro local. Ou seja, está no regulamento dizendo de que o Carioca pode ir para outro local para poder ter jogo e ninguém pode reclamar porque todo mundo assinou. Esse outro local pode ser fora do estado do Rio, o que eu acho bem difícil, considerando que a situação do Rio de Janeiro é uma das... não é melhores, né? Uma das menos piores do Brasil no momento, ou para uma outra cidade dentro do Rio de Janeiro, que, enfim, tenha condições. Para onde que a gente vai? No momento que eu tô gravando isso daqui, não tem nada anunciado, ok? O site da FERJ, inclusive, segue fora do ar. O site não está no ar. Você tenta acessar, ele não está no ar porque provavelmente ele está atualizando alguma coisa ali, negociando com clubes, etc. Quais seriam as opções? Possibilidade 1, Volta Redonda. Volta Redonda tem um estádio, o Raulino de Oliveira, que é possivelmente o melhor estádio em relação a toda a questão, né, de cidade, capacidade e etc, fora da cidade do Rio de Janeiro, né, já foi Macaé durante um tempo, Moacirzão, mas o Raulino de Oliveira tem se destacado nisso, né, porque o Moacirzão também caiu muito, né, o nível, não tá nem podendo ter jogo. E Volta Redonda já vem sinalizando com outras coisas, que é, por exemplo, a Copa do Brasil... Chega a ser bizarro isso. A Copa do Brasil vai ter jogo em Volta Redonda
de time do Amazonas, time de São Paulo, uma série de jogos que a CBF tentou remarcar para Goiás, tentou remarcar para um monte de lugar e está sendo proibido. Volta Redonda vai receber esses jogos da Copa do Brasil. Não é a Copa do Brasil Sub-20, não. É a Copa do Brasil mesmo, a Copa do Brasil. Vai ter jogo em Volta Redonda de time de outros estados. No caso do Campeonato Paulista, chegou a ter, enfim, tá bem conflituosas as informações, ainda tá naquele vai não vai, mas parece que teremos Mirassol e Corinthians em Volta Redonda. Bem, Volta Redonda tá tendo esses jogos de outros estados, não sabemos se poderia ir o Carioca pra lá. Faria até sentido porque é uma cidade grande com um estádio que comportaria esses jogos. Só deixando claro, eu estou analisando aqui, não estou julgando se é certo ou se é errado não, ok? Estou analisando quais são os próximos movimentos que o Carioca pode tomar. Não estou falando exatamente se isso vai acontecer ou não. Até em relação ao site da CBF, uma informação que eu tô vendo agora, inclusive, porque eu tô gravando esse vídeo olhando aqui a tela, porque tá surgindo informação. A CBF já anunciou que para Volta Redonda, Porto Velho e Ferroviário, Palmas e Avaí, Jaraguá e Manaus, Ipiranga e Santa Cruz de Pernambuco mesmo, Goianese e CRB, Corinthians de São Paulo, Corinthians mesmo e Retrô de Pernambuco, todos esses jogos para Julite Coutinho, em Mesquita, e em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Um desses jogos, na verdade, o de Palmas e Avaí foi anunciado para Cascavel, no Paraná. Ou seja, tá praticamente se mudando para o Rio de Janeiro a Copa do Brasil. Principalmente para Julite Coutinho, que para quem não sabe, não fica na cidade do Rio de Janeiro, né? Fica em Mesquita, que é uma outra cidade ali colada, e para Volta Redonda. Volta Redonda vai receber todos esses jogos de Copa do Brasil, então eu acredito que não deve haver proibição para lá. Pode ser o primeiro caminho do Campeonato Carioca. Segunda possibilidade seria Nova Iguaçu. Porém, Nova Iguaçu eu vejo como menos possível pela questão do estádio não estar sendo utilizado no Carioca, e enfim, o Nova Iguaçu já não vem jogando por um tempo, e pela questão do tamanho da cidade. Enfim, é uma cidade muito populosa, mas não sei se a proximidade com o Rio de Janeiro seria algo possível. Ou seja, os times vão querer, porque dá pra você ir pra Nova Iguaçu saindo do Rio de Janeiro no mesmo dia, tranquilamente, ou algo problemático, justamente por ser muito próximo. A gente não sabe também a postura da prefeitura de Nova Iguaçu. Pra fechar, a outra possibilidade, acredito eu, que seja o estádio do Boa Vista em Bacaxá, na cidade de Saquarema. Bacaxá é um distrito de Saquarema. Bem, a gente não sabe qual vai ser a postura em relação a Saquarema, até porque Saquarema é uma cidade que, nesse período de recesso de 10 dias, deve receber muita gente do Rio de Janeiro, que sem trabalhar vai ir a uma cidade de praia e etc. E teria o problema em relação à rede hoteleira, porque o estádio fica em Bacaxá e, na maioria das vezes que os times vêm jogar em Bacaxá, tem que ficar hospedados aqui em Rio Bonito, inclusive. Por várias vezes tem um hotel aqui perto de casa, que eu passo ali, tem um ônibus do Volta Redonda gigantesco estacionado perto do hotel. Então, teria esse problema de estrutura. Em relação ao estádio, Bacaxá, o Elci Rezende é um dos melhores estádios, acho que é o que rivaliza com Raulino de Oliveira, só perdendo muito em questão de capacidade, mas que pouco importa nesse momento sem público. Então, em relação ao estádio, a vestiário, etc., provavelmente comportaria. É um dos poucos estádios de times menores que comporta jogos dos grandes no Campeonato Carioca. Ou seja, o momento é disso, de que provavelmente o Carioca vai para algum outro lugar, vai fazer o que a Copa do Brasil tá fazendo, de a hora que liberar aqui eu jogo aqui, liberou aqui eu jogo aqui. Quais rodadas vão ser afetadas pra gente fechar o vídeo? O Fluminense enfrentaria, né, nessas rodadas, na sexta-feira, o Volta Redonda, o mando seria do Fluminense, na sexta-feira, esse jogo já não pode ser no Rio de Janeiro. O clássico entre Fluminense e Vasco da terça que vem, também, caso não seja paralisado o Carioca, acontecerá, e eu acredito que não será paralisado, acontecerá em outra cidade. E, por último, o jogo contra o Macaé, que é no final de semana do dia 3, no sábado dia 3, domingo dia 4 de abril, também será adiado ou será transferido para outro lugar. Essa paralisação comporta essas 3 rodadas. Lembrando que faltam 6 rodadas para poder... 7, né, contando o jogo de amanhã contra o Boa Vista,
para acabar o Campeonato Carioca. Mais informações, tem vídeo aqui no Raiz Tricolor e hoje, 9h30, tem live lá no Canal 20 Podcast e a gente vai debater isso tudo. Eu, Fio, e recebemos hoje o Alexandre Vilela, do Viajante Tricolor, e vamos com certeza falar sobre isso também. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!